Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da rúbrica Construindo o Futuro, Inovações com Fibras e Compósitos. O meu nome é Raul Fangueiro, sou o presidente da Fibernamics e hoje vou estar à conversa com Ana Vaz Pinheiro, administradora da Mundo Têxtil, uma empresa de referência no panorama têxtil nacional e internacional, que nos recebe aqui nesta sala fantástica que é o showroom da própria empresa. Muito obrigado, Ana, por nos receber e por dar esta sua disponibilidade para conversarmos um bocadinho sobre a relação da Mundo Têxtil com a Fibernamics e dos vários projetos que temos levado a cabo, mas há um que foi o último, que é o Terry Planet, e que teve resultados muito interessantes. Pode-nos explicar um pouco que motivações é que levaram a Mundo Têxtil a empreender um projeto desse género? Antes de mais, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e poder partilhar a experiência extraordinária que nós temos tido ao longo destes últimos anos de parceria com a Fibernamics. O Terry Planet é um projeto que surge de uma ideia que foi germinada na Mundo Têxtil e que foi partilhada com a Fibernamics e que está assente na estratégia de sustentabilidade da empresa, ou seja, a ideia que nós tínhamos seria de criar um produto felpo, ou vários produtos, várias categorias de produto, com assentes numa economia, ou seja, num conceito de economia circular. Reutilizar, reciclar, usar o menos possível de matérias-primas que fossem as tradicionais, nomeadamente o algodão, estudar alguns tipos de acabamentos que pudessem trazer propriedades diferentes e de maior durabilidade ao produto que nós fazemos, que são os felpos. E no fundo foi isso, foi esse o desafio que foi lançado e em conjunto com a Fibernamics acho que conseguimos alcançar, nós desenvolvemos 5 protótipos, todos eles diferentes entre si, com características muito diferentes, uns com fibras alternativas, fibras naturais, outros com resíduos próprios que são fabricados aqui pela Mundo Têxtil e que são utilizados, são desperdícios no fundo, e foram também estudadas uma série de estruturas na produção normal do nosso produto que pudessem conferir ao produto durabilidade e que aumentar... Que é uma vertente também importante da sustentabilidade. Sim, aumentar claro. O seu ciclo de vida, ou seja, fazer com que a toalha dure o mais tempo possível. Eu acho que ainda me lembro, porque estive nesse processo desde o início também, acho que ainda me lembro da reunião que tivemos onde realmente a Mundo Têxtil e a Ana partilhou um pouco qual era a visão da Mundo Têxtil relativamente à sustentabilidade e acho que foi referido que realmente a sustentabilidade seria, sem dúvida, um dos drivers mais importantes para o desenvolvimento da empresa nos próximos anos. E este projeto, se calhar, nasce dessa estratégia mais abrangente, também a partir daí. Sente que nesta altura, depois do projeto estar terminado e dos produtos realmente estarem no mercado ou estarem em vias de que realmente eles são inovadores também nesse aspecto no mercado onde vocês operam normalmente? Sim, não tenho dúvidas nenhumas. Ou seja, aquilo que nós fizemos, muitas das fibras que nós utilizamos nestes protótipos que saíram do projeto, são fibras que já estavam no mercado, obviamente. Agora, em felpos, funciona tudo um bocado diferente do que funciona na indústria têxtil normal e tradicional. Claro. De vestuário, ou seja, há uma forte ligação do consumidor ao produto feito em algodão, 100% algodão. E é preciso desconstruir isso também um bocado, ou seja, eu acho que a estratégia de inovação da Mundo Têxtil é um pilar, como disse, fundamental e acho que a nossa responsabilidade é também levar este tipo de produtos para o mercado e forçar o consumidor a perceber, a começar pelo menos a pensar em alternativas. Claro, que há alternativas àquilo Exatamente. Que é o clássico nesta área. Exatamente, claro. Ou seja, o clássico é o normal, que toda a gente usa, que são as toalhas 100% algodão e porque Claro. têm ideias pré-concebidas em relação às funcionalidades da toalha em algodão. Claro, o toque, o absorver Exatamente. a umidade e tal, Sim. essas questões. Essas questões são incontornáveis, obviamente, e Claro. por isso é que isso foi um enorme desafio também para vocês e para nós, conseguir ter um produto com as mesmas características ou com características muito semelhantes ou até melhores à toalha tradicional. Claro. Então, agora acho Mantendo essas características Sim. que são essenciais, que as pessoas acham que essenciais. têm que estar sempre presentes Certo. numa toalha ou num felpo, Exatamente. em qualquer que seja a situação, claro. E neste processo, como é que foi a relação aqui com a Fibernamics? Como é que, depois de definido, portanto, o projeto, depois de definido o tipo de produtos que iam ser estudados ou de tecnologias,
como é que com a equipe da Fibronamics, como é que foi o envolvimento ao longo desse projeto? Eu acho que eu também estive envolvida no projeto, aliás a equipa multidisciplinar que nós criamos aqui dentro, acho que pensa muito, ou seja, nós estamos alinhados, a Fibronamics e a Mundo Têxtil está alinhada em termos de objetivos estratégicos, para mim acho que é fundamental, ou seja, o trabalho fluiu sempre de uma forma impecável, a comunicação muito fluida, e eu acho que há uma coisa muito importante quando se unem a academia e a indústria, não é? Ou seja, a parte mais teórica e a parte mais prática. Certo. Acho que é fundamental, para além do alinhamento estratégico, é fundamental que a comunicação seja aberta, ou seja, sem tabus, transparente, completamente transparente. E a Fibronamics tem uma coisa muito importante, que é que reconhece perfeitamente as necessidades da indústria e a realidade da indústria. Porque muitas vezes é complicado passar de um estudo, passar de uma teoria à prática, não é? E por isso é que eu acho que é uma mais-valia trabalhar com uma instituição como a Fibronamics, sem dúvida. Claro. Eu, como sabe, tenho-me dedicado a esta relação universidade e empresa e à transferência do conhecimento ao longo dos últimos anos, e a transferência do conhecimento da universidade e dos centros de investigação para as empresas, e realmente é sempre um assunto recorrente, não é? Que há ainda uma barreira que pode fazer com que essa fluidez dessa transferência não seja tão boa como desejável, não é? Aquilo que eu tenho sentido ao longo dos últimos anos é que realmente com determinadas entidades, e incluo obviamente a Mundo Têxtil, porque já são alguns anos da relação, isso acontece de uma forma natural, digo eu, porque, como disse bem, as estratégias estão muito alinhadas, não é? Sim. Tanto a estratégia de desenvolvimento de conhecimento, como depois da vossa parte a estratégia de incorporação e de incorporação desse conhecimento e de colocação depois do resultado disso no mercado, não é? Eu sinto essa parte, eu acho que tem tudo a ver com a forma como neste caso as empresas, não é? Eu falo da parte das empresas, a forma como as empresas encaram este tipo de projetos. Isso, e a forma como a inovação e como a mudança e como o espírito crítico está implementado dentro das empresas. Claro, sim, porque temos depois empresas colocadas em vários níveis, não é, de inovação, há muitas que realmente se calhar não percebem tão bem a importância desta... E aí é mais difícil trabalhar e receber e conseguir abraçar toda a informação, quer dizer, porque a Fibronamics, ou seja, vocês têm acesso à informação que nós, sozinhos, aqui dentro da empresa, não teríamos, era impossível, não é? Claro. Aliás, por isso é que tem que haver... Se calhar movimentámos-nos em meios que realmente... Claro, não é? Ou seja, para nós termos a informação, acesso à informação que vocês têm e assimilá-la, demoraríamos o dobro ou o triplo do tempo, não é? Por isso eu acho que esta simbiose de conhecimento que existe entre os vários interlocutores é imprescindível. Claro. Por outro lado, eu também acredito que, e é isso que estamos a tentar implementar na Fibronamics, que, quer dizer, nós no passado tivemos projetos muito pontuais com determinadas empresas, ou seja, uma ideia, um projeto, um produto e depois não haver continuidade, não é? Portanto, aquilo que estamos a tentar implementar em várias situações, nomeadamente, obviamente, com o Mundo Têxtil também, são estes planos de inovação um bocadinho mais estruturados e com um tempo de duração muito mais alongado ao longo do tempo, não é? Isto tem que ser uma relação duradoura. É isso mesmo. E constante, porque é isso que diz, ou seja, é normal, quando se faz um projeto deste género, planta-se uma semente, como é óbvio, e é como a Rolo diz, temos o produto final, mas se nós cortarmos logo esse laço, as coisas acabam por se perder, porque entramos no dia-a-dia, há muita coisa que se acaba por perder, por isso é que é importante ter uma relação estável, permanente, duradoura, como disse, claro. Eu acho que nessa relação também há uma componente importante que é o nível de confiança que se vai estabelecendo, porque no final do dia, isto são pessoas de um lado e do outro que estão envolvidas, embora representando institucionalmente entidades diferentes, são sempre as características de cada um que estão em cima da mesa, não é? E, portanto, e essa confiança, é imprescindível. No caso da Mundo Têxtil, nós fomos construindo também isso ao longo dos vários projetos que foram levados a cabo, claro. Voltando aqui ao Terry Planet, não é? Que é um dos tópicos da nossa conversa. Sob o ponto de vista da aceitação do mercado e do que isso também representa para a Mundo Têxtil, nesta altura já é possível perceber o impacto deste projeto também? Em termos de valor monetário, como é óbvio, nós no fim deste ano vamos ter já uma métrica desenvolvida, aliás, estamos a vender o produto já. Alguns dos 5 protótipos, um deles está no mercado já há algum tempo e está a ter uma aceitação ótima. Mas depois há muita coisa que se mede internamente, ou seja, não só de venda do produto,
mas sim em tudo o que tem a ver com processos que foram melhorados, que foram mudados aqui dentro da empresa e que nos permitiram atingir níveis de eficiência muito grandes, muito maiores. Claro. Agora, em termos de métrica, de valor, no fim do ano já teremos uma ideia clara do retorno. Do impacto que teve. Sim, do impacto, mas também é importante termos isso em atenção, porque muitas vezes neste tipo de projetos as empresas partem para este tipo de projetos com a ideia de que vão revolucionar completamente o mundo, neste caso das toalhas, e que vão vender milhões daquele produto. Como é óbvio, a ideia é termos produtos diferentes, inovadores, que sejam colocados no mercado e que tenham um maior valor acrescentado e que tragam um maior valor acrescentado, mas a verdade é que nós ganhamos muito mais do que um produto. Claro. Ou seja, não se esgota num produto. Sim, e quer dizer, o projeto não se esgota não também se esgota no projeto, não é? Portanto, tem uma série de consequências paralelas, não é? Claro, ou seja, tudo aquilo que nós ganhamos durante o projeto não é só um produto. Claro, é muito e há coisas que nem sequer são mensuráveis, que só se vêem no dia-a-dia, na empresa depois. Claro, essa visão é interessante e realmente nós da Fibronamics também sentimos isso e dizemos sempre isso quando iniciamos um determinado projeto com uma empresa, que não é só aquele projeto, mas tudo aquilo que circunda aquele projeto e que pode deixar raízes importantes na empresa. Este Terry Planet, ele enquadrou-se completamente dentro da estratégia da sustentabilidade da Mundo Têxtil. Como é que a Mundo Têxtil vê esta questão da sustentabilidade atualmente, sendo que este projeto é um contributo para isso, não é? Sim. Mas como é que outros projetos, que outras ideias a Mundo Têxtil também tem na sua estratégia que possam fazer a diferença também? Não, nós quando falamos em sustentabilidade, não é? A maior parte das pessoas inclina para a parte ambiental da questão da sustentabilidade. Claro. É muito difícil falarmos do resto, de todos os outros pilares de sustentabilidade. O que nós quisemos com este, claro que para nós é muito mais fácil trabalhar a parte ambiental aqui. Primeiro porque a indústria têxtil é uma indústria altamente poluente e os resultados imediatos de ações que nós tomamos no dia-a-dia, nos processos, na fabricação, têm um impacto ambiental grande, mas por consequência tem uma parte muito grande de responsabilidade social também. Ou seja, este projeto foi importante para nós, quer internamente, para as quase 600 pessoas que nós temos aqui dentro a trabalhar, quer para os nossos clientes, porque nós, no fundo, tentamos explicar que é possível termos produtos inovadores com fibras naturais, ou seja, fibras que não consomem tanta água, cuja cultura não tem que ser intensiva, e que com isso conseguimos ter um produto com as mesmas características, ou até melhores em alguns casos, porque nós atingimos alguns valores melhores em alguns casos, que tem um ciclo de vida mais longo, mais duradouro e, por consequência, vai gastar cada vez menos recursos e vai ter, quer dizer, isto no fundo é como fechar um ciclo de sustentabilidade social, financeira e ambiental. Portanto, aquelas três vertentes fundamentais daquilo que é a sustentabilidade. Acho que conseguimos tocar tudo, conseguimos tocar em todas elas aqui com este projeto, e eu acho que isso também, no fundo, é aquilo que é interessante. Sem dúvida, tocar nesses aspectos todos. Sim. Mas, sob o ponto de vista mais geral, como é que vê o posicionamento das empresas atualmente relativamente a esta questão da sustentabilidade, se calhar numa vertente mais ambiental, que é aquela que normalmente está a ser mais abrangida pelos planos que as empresas estão a estabelecer. No setor têxtil aqui em Portugal e também a nível europeu, como é que vê toda esta movimentação de rumo à sustentabilidade, seja lá o que isso for ainda, não é? Porque não temos ainda isso tudo muito bem claro. Eu acho que é uma grande consciencialização das pessoas, das empresas, ou seja, normalmente os stakeholders que se mexem na indústria têxtil neste momento estão todos muito focados na sustentabilidade. Agora, eu acho que é preciso ter cuidado com aquilo que se faz, porque às vezes dá-se passos, ou seja, eu acho que é importante, é imprescindível que a estratégia da empresa esteja bem definida. Ou seja, que nós saibamos exatamente para onde é que queremos ir, o caminho que queremos percorrer e as metas que queremos atingir. E depois, mediante a estratégia, porque há empresas que, a Mundo Têxtil tem uma estratégia de sustentabilidade completamente diferente de empresas que são parecidas connosco, certamente. Agora, há fatores onde temos que nos encontrar todos.
Claro. Acho que há coisas que são aqueles fatores comuns que têm que existir em todas as estratégias de sustentabilidade. E falou na responsabilidade, não é, de cada um neste processo, que é importantíssimo. Claro. Eu acho que isso é a parte mais importante, ou seja, eu entendo perfeitamente, como é óbvio, que o âmbito de uma empresa e o desidrato de uma empresa seja o lucro, mas é preciso também perceber o que é que nós fazemos com esse lucro, e eu acho que é aí que está a diferença, onde nós podemos fazer a diferença em termos de estratégia. Agora, claro que sim, é impossível uma empresa hoje em dia, uma grande empresa hoje em dia, a operar no mercado, não ter uma estratégia de sustentabilidade. Claro. Mas, Ana, tendo em conta que a Mundo Têxtil tem uma estratégia bem definida de sustentabilidade, e nós percebemos, até porque o Terry Planet foi uma das formas também de implementar essa estratégia, vê que, sob o ponto de vista mais global, a nível de país, essa estratégia esteja também definida, porque muitas vezes aquilo que se passa é que uma entidade tem uma estratégia interessante e aplica de uma forma exemplar, mas depois o impacto que tem num contexto mais vasto é também ele diminuto, se calhar. Eu acho que estamos a percorrer esse caminho ainda, ou seja, acho que ainda não chegamos ao ponto ótimo, sem dúvida. Agora, o que eu acho também, e na minha opinião pessoal, se calhar, é que há muitas empresas neste momento a fazerem esse caminho, e há muitas instituições como a Fibernamics que apoiam as empresas a percorrer esse caminho. Claro. Claro que ainda não chegamos ao ponto ótimo, não sei se alguma vez vamos chegar a um ponto ótimo, até porque o mundo muda tanto e está sempre em constante mudança, mas eu acho que estamos no caminho, estamos claro. a percorrer o caminho. Claro que eu acho que também empresas e instituições que já estão mais à frente, que já o percorreram por razões variadas, porque estão em muitos mercados, porque têm acesso a muita informação. Claro, se calhar mercados mais exigentes, mercados que... Mas são essas entidades que têm a obrigação de puxar as outras também. Claro. E eu acho que... Claro, até pela sua dimensão, muitas vezes pelo impacto que têm na sociedade, tem essa função. Acho que é esse o efeito da arrastão. Claro, eu acho também o facto de nós como Europa, não é, no âmbito do Green Deal, se terem definido uma série de metas que são muito exigentes também, obriga a que, por um lado, cada país as implemente o mais rapidamente possível e crie pressão também sobre, neste caso, sobre as empresas para atingirem essas metas também. É preciso termos os meios ao nosso dispor. Isso também é importante, não é? Porque não vale a pena ditar uma série de regras e depois ser impossível de as cumprir porque não existem os meios. Condições e meios para implementar. Por isso é que acho que ainda falta percorrer um caminho, mas acho que lá chegaremos. Lá chegaremos, sem dúvida. Eu também sou sempre bem... Sim, mas tem que ser otimista. Claro, otimista nesse sentido. Claro. E sendo otimista também nesse sentido, também, e tendo em conta que a Mundo Têxtil acho que tem a estratégia completamente definida e consegue concretizá-la, ou pelo menos colocar os meios para que consiga concretizar essa estratégia, como é que vê no futuro o papel da Fibernamics nesse contexto estratégico e de que forma é que novos projetos poderão surgir a partir daí para dar vida, dar corpo a essa estratégia que está definida? Eu sou sempre da opinião que é impossível nós fazermos o caminho sozinho. Claro. Okay, é impossível. E eu acho que a Fibernamics nisto tem um papel imprescindível. Imprescindível. Primeiro porque é um elo de ligação entre a indústria e a academia. Depois porque tem conhecimentos de toda a indústria que nos pode pôr em contacto também com outras empresas, com serviços idênticos, com produtos complementares, ou seja, pode fomentar aqui é como se fizéssemos um cluster mesmo, como se diz, de inovação. Por isso, eu acho que é imprescindível nós termos este tipo de agentes de mudança, como a Fibernamics, dentro. É quase como abrir as portas e vocês Muito entram... Muito interessante essa ideia. É isso. Vocês entram dentro da organização, da empresa, claro. Fazem parte de nós, claro, e é assim que nós vemos, aqui na Mundo Têxtil, o futuro, as colaborações. Eu acho que é importante não só cooperação, mas colaboração. Claro. Com transparência, como eu também já falei, acho que já disse essa palavra. Sim, a confiança, a transparência. É imprescindível. Claro. Hoje em dia o segredo não é alma de negócio. Claro. Não é, eu acho que é importante e é imprescindível para que nós consigamos colher frutos e percorrer o caminho de forma organizada e de forma sólida. É importante e imprescindível termos instituições como a Fibernamics dentro da empresa, dentro das empresas, a ajudarem, até porque só ganhamos todos com isso. Claro, nós também achamos e por isso é que temos tentado fazer isso também. Tendo em conta este caso de sucesso que é o Terry Planet, mas muito mais que isso, a nossa relação ao longo destes últimos anos, que conselhos daria a outras entidades, a outras empresas que
por várias razões ainda não entraram neste mundo da inovação e da inovação ligada à sustentabilidade e da ligação com as outras entidades do sistema científico, como é, por exemplo, a Fibernamics, que conselhos é que daria para poderem então também elas embarcar neste novo mundo com base em fibras e compósitos, como eu costumo dizer? Eu acho que nunca é tarde. Se ainda não entraram, nunca é tarde. É muito importante quando se entra num projeto destes ou quando se começa a trabalhar com entidades externas, que se tenha uma estratégia bem definida dentro da empresa. Ou seja, e esta estratégia bem definida tem que estar alinhada com os projetos também que se vão fazer e que se vão abraçar. É importante ter equipas multidisciplinares, é importante ter a transparência na informação e ter o coração da empresa aberto, porque só assim é que as coisas funcionam. Ou seja, para além disso, eu acho que é extremamente importante e imprescindível haver uma cultura de inovação fomentada dentro da própria empresa. As pessoas que vivem aqui, que trabalham aqui, que trabalham nas empresas, têm que ter abertura para inovar, para dar opinião, têm que saber ouvir, têm que poder falar e serem ouvidas, e é muito importante que exista essa cultura de inovação, porque, primeiro, vão estar muito mais abertas a receber as entidades externas que vêm, vão estar muito mais abertas a absorver esse conhecimento, ou seja, ele não ficar, cair em saco roto, como se costuma dizer. Essa cultura organizacional de inovação é preciso ser dinamizada, mas até nisso a Fibernamics consegue. Nós temos o exemplo do Open Day que fizemos aqui, quando foi a apresentação do projeto Terry Planet, que é uma coisa que todas as empresas deviam fazer, aberta a toda a gente, quer interna, clientes, fornecedores e trabalhadores também, claro. Que muitos deles tiveram um papel ativo no projeto, outros nem tanto, mas não direto, mas indireto, e que no fundo é importante que elas vejam quais são, porquê termos feito aquilo, que percebam qual foi a estratégia por trás daquele projeto, o que é que saiu dali. Por isso eu acho que as empresas têm que ter essa visão clara daquilo que querem, têm que estar muito bem definido e têm que saber comunicá-lo também internamente, porque só assim é que funciona. Claro. Muito bem, Ana, vou pegar nas suas palavras para fecharmos este episódio, que é, vamos continuar de coração aberto, como usou, e muito bem, a expressão, este coração aberto que está definido entre a Fibernamics e a Mundo Têxtil, e conjuntamente vamos continuar a desenvolver soluções sustentáveis para um futuro melhor para todos. Acho que podíamos encerrar esta conversa desta forma, porque foi muito rica, e acho que só tenho a agradecer o facto de nos ter recebido aqui na Mundo Têxtil, e continuaremos então o caminho em conjunto. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada eu. Muito obrigado por nos ter acompanhado em mais um episódio da rúbrica Construindo o Futuro, Inovações com Fibras e Compósitos. Vamos dando a conhecer novos projetos de inovação e empresas com caráter inovador. Muito obrigado e até à próxima.